Vamos lá então, gente. A notícia bombástica aí. Fui obrigado a fazer um vídeo a respeito disso porque faleceu David Rockefeller. Tá? Isso aconteceu ontem, dia 20 de 3 de 2017. É um dia, assim, um marco para a história da humanidade, realmente. Pelo menos para a história moderna e contemporânea. Porque morreu o homem mais milionário, né, o multimilionário, um dos homens mais poderosos dos Estados Unidos e do mundo, né? É uma coisa que não é uma pessoa qualquer que morreu, é simplesmente David Rockefeller, né? Então eu vou dar aqui uma lida na matéria sobre a morte dele e vamos falar um pouquinho sobre o assunto, tá? Então o bilionário e filantropo David Rockefeller, o último de sua famosa família, morreu aos 101 anos na manhã desta segunda-feira. O porta-voz da família Fraser P. Sittle, que é o porta-voz da família, afirmou que ele morreu enquanto dormia em sua casa, em Pocantico Hills, Nova York. Não sei se é assim que pronuncia. Rockefeller, considerado o bilionário mais velho do mundo, era o sexto filho de John D. Rockefeller Jr. e neto de John D. Rockefeller, fundador da Standard Oil Company, né, a maior empresa de petróleo do mundo, né, uma das maiores empresas de petróleo da história. Não, na verdade é a maior empresa de petróleo da história, criada em 1870 pelo velhaco, né, o John D. Rockefeller. Vocês podem ver na foto aí. Com a morte de seus irmãos mais velhos, Rockefeller estava à frente de uma vasta rede de interesses familiares, tanto empresariais quanto filantrópicos, que vão da conservação ambiental às artes. Ele também comandou e foi o principal acionista do Chase Manhattan Bank, que hoje se chama JP Morgan Chase, né? Uma rede de bancos poderosíssima, né? Para comemorar seu 100º aniversário, em 2015, ele doou 4.000 km² de terra a um parque nacional do Maine. Também não sei se é assim que pronuncia, Maine. História e laços com o Brasil, tá? Rockefeller nasceu em 1915 e sua vida foi descrita pela revista Forbes como notável desde o início. Ele foi criado em Nova York, em uma mansão de 9 andares com quadra de squash, ginásio e um órgão musical. Estudou em Harvard, mais tarde na London School of Economics. A chegada à Inglaterra causou comoção e ele logo assumiu um papel importante na alta sociedade da cidade. Quando começou a trabalhar no Chase Manhattan Bank, em abril de 1946, o sobrenome falou alto. Ter o nome Rockefeller pode ser uma vantagem, disse ele a Forbes em 1972. Mas também significa que as pessoas serão um pouco mais desconfiadas, um pouco mais cínicas. Significa que vão presumir que qualquer coisa que você atingir será resultado do seu nome em vez de seu esforço próprio. Isso foi o que ele falou. Décadas depois, sua realização no Chase já eram indiscutíveis, avalia a revista. Rockefeller levou o banco, que tinha apenas 9 filiais internacionais quando começou, a expandir para além da América. Viajar tornou-se sua rotina diária. Durante 35 anos, visitou 103 países e circulou o mundo 200 vezes, segundo sua própria estimativa no livro Memories. Esse livro eu vou falar depois, o livro Memories do Rockefeller, Memórias do Rockefeller. Até o momento em que se aposentou em 1981, o Chase operava em 70 países. Então ele fez um banco americano se tornar uma potência financeira internacional. Ao contrário do seu irmão Nelson, ex-governador de Nova York e ex-vice-presidente dos Estados Unidos, David nunca esteve no centro das atenções quando o assunto era política, com exceção de um breve período trabalhando como assessor do prefeito de Nova York, Fiorello LaGuardia. Ele chegou até a recusar cargos no governo, quando o presidente Nixon queria que ele se tornasse secretário do Tesouro. Quando deixou seu trabalho do banco, David dedicou-se a melhorar o monumento da família, o Rockefeller Center. Após 10 anos no controle do edifício, ele e sua família venderam uma participação para a Mitsubishi por 1,4 bilhão. Tudo com o objetivo de estabilizar a fortuna da família, como descreveu. A riqueza estimada dos Rockefellers à época era de 10 bilhões, sendo que mais de um terço pertencia a ele. O que se estima é que só o David Rockefeller possuía mais de 3 bilhões de dólares. Em novembro de 2006, em entrevista à revista, veja o que ele afirmou sobre o Brasil, né? Poucos sabem, mas viajo pela América Latina há 60 anos.
A gente vai falar disso no próximo vídeo sobre eugenia e o Brasil. Vim ao Brasil pela primeira vez em 1948 com o meu irmão Nelson. Ele foi o coordenador de relações internacionais do presidente Franklin Roosevelt durante a Segunda Guerra e em 1954 tornou-se subsecretário do Estado para a América Latina. Em razão desse trabalho, Nelson ficou amigo de vários brasileiros, especialmente o Walter Moreira Salles, a quem tive a sorte de conhecer logo na primeira viagem. Desde o começo fiquei encantado com a beleza do país e com a energia e o entusiasmo dos brasileiros. Minha experiência com o continente fez com que eu criasse a America's Society e o Conselho das Américas há 41 anos. O papel de ambas as entidades é promover o entendimento no continente e fortalecer os laços entre os setores público e privado da região. O Brasil representa o mercado mais importante para investimentos na América Latina. Foi o que disse David Rockefeller. Então, assim, quando se fala em David Rockefeller, todas as matérias que você vai ler sobre a morte dele falam que ele foi herdeiro da dinastia Rockefeller, neto de John D. Rockefeller, que fundou a Standard Oil Company, que é a maior empresa de petróleo da história. Você vai ver que eles vão dizer que ele esteve na liderança do Manhattan Chase, né, essa rede internacional de bancos, e vai dizer que ele era um filantropo que apreciava obras de arte, então ele criou museus de arte, ele reuniu acervos de obras artísticas históricas monumentais, ele tinha todo o interesse filantrópico em relação à natureza, então ele investia em hectares de preservação ambiental. Parece que ele foi aliado à fundação do WWF, que é aquela instituição também de preservação ambiental. Então ele foi um multimilionário, banqueiro e filantropo. Finalizou aí, morreu ontem, dia 20 de 3 de 2017. Então, está dada a notícia da morte de um dos homens mais poderosos, influentes e multimilionários da história da modernidade. O vídeo encerra aqui, mas se você quer agora conhecer de fato quem era David Rockefeller, eu apresentei aqui a cara que se colocou, né? A ideia que se tem da mídia sobre Rockefeller. Em todos os jornais, eu acabei de ler a matéria do Globo. Aonde você entrar na internet para ver sobre a morte dele, é isso que vai falar. Herdeiro da dinastia do petróleo, bancário e filantropo. Só que David Rockefeller é muito mais do que isso. É muito, muito mais. A influência desse homem sobre a humanidade e como ele transformou a humanidade, como hoje as nossas vidas, que a minha vida hoje, a sua vida é afetada pela influência desse homem, é um negócio descomunal. Então eu vou no próximo vídeo, esse vídeo aqui é só noticiando a morte dele. O próximo vídeo eu vou de fato revelar quem foi David Rockefeller. Então não perca o próximo vídeo. Um abraço a todos.